Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês mais uma noite festiva, uma noite de celebração, onde nós vamos dar ensejo aqui ao tema da Páscoa. Irmãos, sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. O livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Infelizmente, o capítulo é muito grande e tomaria bastante tempo aqui. Todos encontraram? Êxodo, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, com um cordeiro para cada família. Pulem agora para o verso 5. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pulem para o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será um sinal nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue. Perdão, irmãos. E aquele sangue vos será um sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Versículo 17. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas casas para nos ferir. Até aqui. Meus irmãos, vamos orar antes de iniciarmos? Senhor Deus, nós estamos na tua presença neste dia para louvá-lo e celebrá-lo, a graça da instituição pascal que o Senhor determinou sobre Israel e também sobre a igreja. Nós queremos louvar e bendizer pelo significado e pela relevância que a Páscoa tem para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor a sua graça para esse momento que se seguirá.
peço a Ti humildemente a sua ajuda, para que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade, com intrepidez, com amor. Oro também, ó Deus, em nome de Jesus, para que os meus irmãos, de alguma forma, sejam edificados, que as suas mentes sejam esclarecidas e o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começarmos a entrar no assunto da Páscoa, eu gostaria de fazer uma ressalva com os irmãos essa noite. E essa ressalva é a seguinte: nós precisamos entender que na condição de igreja, na condição do cristianismo, nós não estamos restritos à guarda de dias. Nós apenas usamos a tradição comum para falar da Páscoa de forma mais detida. O cristianismo não é reservado à guarda de dias. Nós não ficamos restritos a isso. Porém, nós vamos usar a data comum para falar de uma forma mais específica do significado da Páscoa. E eu quero, junto com os irmãos aqui, a minha proposta com os irmãos é falar do significado da Páscoa no contexto judaico e também no contexto cristão. Eu quero fazer aqui com vocês um panorama do significado da Páscoa com os judeus, estipulado a partir do versículo 12 do capítulo de Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, assim também como a relevância e a reação que a Páscoa precisa imprimir na vida dos crentes hoje. Ok? Então, irmãos, eu quero, desde agora, me adiantar com os irmãos o seguinte: eu não vejo nenhum problema em comer ovo de chocolate. Não é nenhum problema nós queremos presentear-nos uns aos outros com chocolate, desde que mantemos o significado e a relevância da Páscoa para nós em nosso coração. Não vejo nenhum, inclusive eu estou aberto. Se os irmãos quiserem me presentear, eu não vou ficar chateado. Mas nós precisamos entender que, apesar de podermos comer o chocolate, o significado real da Páscoa precisa se manter firme nos nossos corações. E a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Ela tem a ver com um cordeirinho. Um cordeirinho chamado Jesus Cristo. Esse cordeirinho e o papel redentor que ele tem através da Páscoa, através do tema pascal. Então, irmãos, vamos aqui contextualizar Êxodo 12. O que está acontecendo aqui? O contexto de Êxodo 12 é as vésperas da saída do Egito. O povo de Israel está prestes a sair do Egito. Está às vésperas dessa saída. E nessa véspera, Deus institui a Páscoa. Essa instituição era marcada pelo sacrifício de um cordeiro ou de um cabrito. Este cabrito deveria ser imolado e com o sangue deste cabrito, com o sangue dele, deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas. E após isso, o povo de Israel deveria se alimentar daquele cordeiro. Logo depois, 7 dias depois, Israel precisa se alimentar de pães ázimos por 7 dias. Esses pães ázimos é um pão sem fermento. Então esse é o contexto que está acontecendo aqui. Israel está prestes a ser liberto da mão opressora do Egito, e Deus faz a estipulação da Páscoa com eles, institui a Páscoa com eles. E nesse contexto, a 10ª praga ainda não havia sido administrada sobre o Egito. A praga da mortandade, onde Deus diz ao povo, por intermédio de Moisés, que Deus desceria com juízo sobre a terra do Egito. E a razão pela qual ele não destruiria Israel era o sangue que estava nas vergas, nos umbrais das portas. Aquele sangue era a razão pela qual o Senhor iria passar por cima de Israel. Esse é o significado original da palavra Páscoa, passar por cima. Então Deus não entraria em juízo com Israel, mas entraria em juízo com o Egito. Porém, se os irmãos notarem, no versículo 5, faz uma referência ao cordeiro. Versículo 13. E aquele sangue vos será um sinal
nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, notem que a razão pela qual Deus não entra em juízo com Israel, com o povo de Jacó, era o sangue do cordeiro que foram passadas sobre as portas daquelas famílias. E é interessante nós notarmos que esse cordeiro aqui, ele é um cordeiro que ele tem uma representação substitutiva. Esse cordeiro aqui, que foi imolado, cujo sangue foram passados sobre as portas, é um cordeiro com papel de substituição. Ele é um substituto. E essa realidade desse cordeiro substitutivo ou substituto precisava ser como um memorial sobre a mente do povo de Israel. Aquele povo, a partir do capítulo 12, na instituição da Páscoa, e como uma festa que seria para sempre sobre Israel, no Antigo Testamento, eles precisariam comemorar essa festa anualmente e se lembrar que Deus poupou Israel da sua ira através de um cordeiro substituto. Meus irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23, não faz reservas, sem exceção. Toda a raça humana é passiva da ira de Deus. Todo ser humano merece receber, em decorrência dos seus pecados, a ira de Deus. Porém, Deus fez aliança com Abraão, de uma nação, de um povo que ele estabeleceria sobre a terra, uma nação que se chamaria Israel. Então Deus poupa aquela nação através de um cordeiro substituto. Deus simplesmente não joga para debaixo do pano o pecado de Israel, mas providencia um substituto. Irmãos, também nessa celebração pascal judaica, além da refeição do cordeiro e do sangue dele que foi utilizado sobre as portas, Israel precisava comemorar essa festa durante 7 dias, se alimentando de pão sem fermento. É isso que são os pães ázimos. É um pão que ele não contém fermento. E a razão pela qual o pão não deveria conter fermento tinha a ver com a simbologia que o fermento tem no mundo antigo. No mundo antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o fermento está associado ao pecado e à maldade. Ele faz essa referência. Então, duas realidades precisavam ser imprimidas na mente do povo de Israel. Deus queria imprimir duas coisas aqui com a estipulação da alimentação com pães sem fermentos. Uma delas é: Deus retirou de modo apressado o povo de Israel da servidão do Egito. Olhem o versículo 11 comigo. Olha o que diz lá, Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha a primeira realidade que os pães ázimos precisavam quando Israel se ajuntasse para comemorar a festa, mesmo na nação, estando já na nação de Israel, em Canaã, eles precisavam se alimentar desse pão sem fermento e se lembrar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus que libertou aquele povo da opressão dos seus inimigos. Nós vemos no contexto de Êxodo que Faraó governa sobre Israel com mão pesada. Faraó governa sobre aqueles homens com mão pesada, com mão firme. Quando Arão e Moisés vão diante de Faraó pedindo: deixe o meu povo ir, a primeira resposta de Faraó era fazer com que o povo de Israel, sendo escravo naquela terra, trabalhasse muito mais. A mão do inimigo era opressora. Era um fardo, eles eram escravos naquela terra. Eles não, meus irmãos, o conceito de escravo do mundo antigo, ele não tem direito.
Ele não tem benefício, ele não tem salário, ele é escravo, ele só faz o que ordena o seu Senhor. E Deus liberta esse povo. A festa da Páscoa para o judeu precisava imprimir na mente dele que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, é um Deus libertador, é um Deus que liberta, é um Deus redentor. A segunda razão, o fermento, a segunda razão que a celebração da Páscoa, seguida com alimentos, pães ázimos, precisava imprimir era o fermento, tanto no Antigo como no Novo, simboliza, como eu já falei, a presença do pecado. Quando Deus não tira Israel do Egito, quando Deus liberta aquele povo, Deus também estava livrando aquele povo da influência pecaminosa do Egito. Israel é influenciado pela cultura egípcia. Foram 400 anos, são 4 gerações que está na terra do Egito sendo influenciada pela cultura do Egito. Qual é o problema? A cultura geralmente naquela época está associada a falsos deuses, ao paganismo, à idolatria. E Israel estava contaminado com isso. Então Deus se mostra sobre Israel como um Deus libertador. Deus livra Israel da sua ira. Deus livra Israel da opressão dos seus inimigos. E Deus livra Israel da influência maligna que os inimigos têm sobre ele. Esse aqui é um panorama da Páscoa judaica. Mas, irmão Marcelo, como é então que nós, como cristãos, celebramos a Páscoa? Meus queridos, esses eventos que eu acabei de descrever rapidamente com os irmãos, nós não estamos debaixo dele. Nós não estamos restritos, nós não precisamos aqui nos reunir essa noite, imolar o cordeiro. Nós não precisamos aqui fazer uma massa de um pão sem fermento. Por quê? Porque todas essas coisas aqui, o pão sem fermento, o cordeiro imolado, a carne do cordeiro sendo alimentada, o sangue passado sobre as portas, tinha um objetivo. E essas coisas eram uma sombra. Notem, irmãos, se os irmãos puderem olhar para o chão, aqui tem a minha sombra. Isso aqui é uma sombra, mas ela tem um objetivo, apontar para a realidade. Ela está apontando para mim. Se a pessoa olhar para uma sombra e persegui-la, ela vai apontar para uma realidade. É isso que esses eventos aqui estavam apontando. Eles estavam apontando para uma realidade superior, uma realidade que ainda viria na pessoa e na obra de Cristo. Esses elementos estão aqui. Nós não estamos mais debaixo deles. Nós não somos obrigados a guardar dias. Nós não somos obrigados a sacrificar o cordeiro e nem comer pão sem fermento. Porque essas coisas eram como uma lanterna que estava apontando para a cruz, para algo maior. E entendendo isso, eu quero, junto com os irmãos, analisar 3 reações que a Páscoa precisa imprimir nas nossas vidas. Embora nós não estamos restritos aos elementos do Antigo Testamento, aquelas práticas, nós não estamos restritos àquilo, mas a Páscoa ainda tem significância. Ela não é só um dia que nós vamos celebrar, ela também precisa imprimir reações nas nossas vidas. Ela precisa imprimir, incutir alguma coisa. Esse conhecimento sobre a Páscoa na mente precisa descer para as nossas mãos, para os nossos lábios, para o nosso coração. Então eu quero discutir com vocês 3 reações que a Páscoa precisa imprimir na vida do cristão. A primeira reação é a reação de adoração. A Páscoa nós devemos reagir à Páscoa com adoração sincera, com adoração que procede de um coração sincero. Por quê? Irmãos, abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha lá o que João Batista vai falar sobre Jesus. Quando João Batista está batizando no Jordão e vê Jesus, ele diz algo muito interessante para nós.
Todos encontraram? Olha o que diz aí. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, adivinham? Que associação é essa que João Batista quer fazer de Jesus? O Cordeiro substituto que tira o pecado do mundo. João Batista aqui está associando Jesus ao Cordeiro sacrificado em Êxodo 12. Por quê? Porque quando Israel colocava a mão sobre aquele animal, a culpa de Israel, e aquilo era um ato simbólico, quando Israel colocava a mão sobre aquele cordeiro, o pecado de Israel era transferido sobre o cordeiro. E com a culpa sobre o cordeiro, ele deveria ser morto. João Batista está fazendo essa associação. Olha, eis aí o cordeiro substituto. Eis aí o cordeiro eis aí a plenitude de Êxodo 12. Êxodo 12 é uma sombra, mas a realidade está aqui diante de vocês. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa realidade de Cristo nos substituindo na cruz precisa promover a adoração. Se você é alguém que se entende como um pecador, que se entende como um homem miserável, uma mulher miserável, desprovido de mérito, e reconhece o seu pecado, e clamou a Deus por Jesus Cristo, que se apossou pela fé naquilo que Jesus realizou da cruz, te substituindo o seu pecado, te substituindo, carregando a culpa do pecado no seu lugar. Isso então precisa promover no seu coração sincera adoração. Para que os irmãos entendam de uma forma mais empática o que eu quero dizer, meus queridos, vocês se lembram da vida de vocês antes da fé? Vocês se lembram da vida devassa, da vida suja, da vida de rebeldia em seus pecados? Vocês se lembram dessa vida? Vocês se lembram como era marcada a vida de vocês? Vocês lembram como era a vida de vocês? Naquele momento, a ira de Deus ainda pairava sobre a sua cabeça. E a única razão pela qual Deus não entrava em juízo com você era a sua mera boa vontade. Meus queridos, eu lembro de uma vez, na minha adolescência, com 15 anos de idade, eu fui buscar no trabalho da minha irmã alguma coisa com ela. E eu peguei a bicicleta de um coleguinha, na época, e fui até o banco e peguei algo com ela. Ao retornar, já estando ali no bairro, eu desci por uma via onde passavam muitos ônibus. E no momento que eu estava descendo aquele morro, tinha um morro naquela avenida, o garfo da bicicleta se dobrou. Eu não estava veloz, eu estava numa velocidade média, controlando ali a velocidade, mas aquele garfo se dobrou. E detalhe, era uma avenida que passava muitos ônibus. Toda hora havia ônibus ali. E aquele garfo dobrando, eu caí. A minha cara, meu rosto, meu ombro saiu esfolando ali sobre o asfalto. Mas algo ali não aconteceu. Nenhum ônibus passou naquele momento. Eu estou falando de uma avenida que passava muitos ônibus lá em Minas. Se um ônibus tivesse passado ali naquele momento, eu não estaria aqui. Meus irmãos, eu não estaria aqui. Eu estaria no inferno, sofrendo a ira de Deus por toda a eternidade. Lembrem-se de onde Deus tirou vocês. Lembrem-se da desgraça e do sofrimento que Deus poupou vocês. Deus poupou Israel, livrando eles da sua ira. Deus também, por meio de Jesus Cristo, nos livra da sua ira. A Páscoa aponta para essa realidade, meus irmãos. Jesus Cristo livrou você de fogo, ferro.
de choro e de ranger de dentes. Isso precisa, meus irmãos, no final da pregação nós iremos louvar a Deus. Deixe que essa realidade seja venha expandir no coração de vocês uma adoração sincera e diga assim: Senhor, se o Senhor não tivesse me tratado com misericórdia através do seu Cordeiro Santo, se o Senhor não tivesse enviado Jesus Cristo e eu estivesse morto, eu estaria provando a sua ira eternamente. O Deus das Escrituras é um Deus misericordioso. A Páscoa precisa apontar para um Deus que nos livra da sua santa e justa ira. Deixe que essa realidade exprima, se manifeste em louvor e adoração sincera. Pois talvez você não estaria aqui para adorar a Deus se não fosse a sua misericórdia. Meus queridos, a segunda reação que a Páscoa precisa imprimir em nós é a transformação. A Páscoa, nós devemos reagir à Páscoa em novidade de vida. Nós precisamos reagir à Páscoa em uma nova forma de viver. Os irmãos me acompanhem. Irmãos, é uma pregação temática que nós vamos transitar em alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Primeira Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Olha o que diz o texto. Não é boa a vossa glória. O que está acontecendo aqui, irmãos? Meus queridos, o que está acontecendo aqui? A igreja de Corinto, Paulo estava exortando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não estava repreendendo um jovem que estava tendo relações com a sua madrasta. Pelo contrário, aquela igreja estava se gabando. Por isso que ele diz, não é boa a vossa glória. Nem mesmo entre os ímpios tem esse tipo de prática. Nem mesmo os ímpios fazem isso. E vocês estão se gabando, não é boa a vossa glória. E aí Paulo exorta aquela igreja por não exercer a disciplina sobre aquele jovem. E ele faz uma associação à Páscoa. Veja bem, versículo 6. Não é boa a vossa glória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, preste bem atenção, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja bem, Paulo associa Jesus à Páscoa. Jesus é a Páscoa derradeira, o sacrifício derradeiro. Por isso, versículo 8, por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, Paulo faz a mesma referência a Êxodo 12 aqui. Então Paulo diz àquela igreja, olha, nós precisamos celebrar a Páscoa, o Cordeiro já foi sacrificado. Nós agora precisamos nos alimentar dos pães ázimos. Esse pães ázimos aqui também é um símbolo. Paulo não está dizendo que temos que comer pão com fermento, mas ele usa o fermento como uma analogia. No mundo antigo, o fermento, irmãos, como era feito ali? Quando alguém queria fazer uma massa, nessa primeira massa ele separava uma parte. Uma parte ali ficava guardada. Na segunda remessa, que fosse fazer uma massa, aquela primeira que foi feita, aquele pedaço que foi separado, ficava ali passando pelo processo de levedura. Ele estava ali sendo uma massa levedada. E essa massa levedada, acrescentada à massa limpa, fazia com que a massa crescesse muito mais. Porém, havia certos riscos, porque ao separar aquela massa ficava sujeita à contaminação, à doença, à sujeira. Então, Paulo usa essa figura de linguagem
para dizer aos cristãos da igreja de Corinto como eles deveriam celebrar a Páscoa. Uma Páscoa sem fermento, porque aquele fermento está o velho fermento, a velha vida está contaminada. Vocês não devem viver como... vocês devem celebrar a Páscoa com os asmos. Vocês têm que ser uma massa nova. Uma massa sem o fermento da maldade. Meus queridos, a Páscoa, diferente de Israel, nós celebramos a Páscoa continuamente. A Páscoa é uma festa sem fim. A Páscoa no Novo Testamento é uma festa sem fim, é uma festa que não acaba. E nós celebramos ela como uma festa que não tem fim. E como é que nós então celebramos a Páscoa? Paulo já disse, olha, o cordeiro já foi morto. Quando nós olhamos para Cristo aqui como cordeiro, como a nossa Páscoa, Paulo ali está dizendo de uma forma indireta, olha, o cordeiro não somente nos livrou da ira de Deus. Jesus Cristo não só nos livrou da condenação do pecado, ele também nos livrou, ele nos libertou do domínio do pecado. O Cordeiro Pascal também nos libertou da escravidão do pecado. O Cordeiro Pascal morreu para que nós não fôssemos mais escravos como éramos outrora. Então Paulo usa essa referência, olha, não deixem que a massa, que o fermento da maldade contamine a massa limpa. Continuem celebrando a Páscoa comendo os pães ázimos, os pães sem fermento, o pão da sinceridade, o pão da verdade. O que isso então precisa, como que a gente precisa reagir a essa realidade? Nós precisamos celebrar a Páscoa nos abstendo do pecado. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Se você odiava, não odeie mais. Essa é a forma pela qual nós devemos celebrar a Páscoa continuamente. Nós devemos celebrar o Cordeiro continuamente, vivendo em santidade de vida. Porque quando ele morre na cruz, ele tira, sim, a culpa, a condenação do pecado que estava sobre a nossa cabeça. Mas ele também tira o domínio do pecado. Nós éramos escravos. Nós, por mais que quiséssemos ser livres do pecado, ele ainda continuava nos amarrando. Nós éramos presos a ele. Não conseguimos fazer outra coisa senão pecar. Pecar e pecar e pecar. Mas quando Cristo morre na cruz, ele também despoja o poder do pecado. Ele envia o seu Espírito para que essa liberdade se faça real. Se você hoje consegue dizer não ao pecado, foi porque o Cordeiro foi entregue por você. Então é dessa forma, irmãos, que nós devemos celebrar a Páscoa. Nós precisamos reagir à Páscoa em uma vida santificada. A terceira reação que a Páscoa, da qual nós precisamos reagir à Páscoa, é com esperança. A Páscoa precisa reagir em nós, imprimir em nós esperança. Por quê? O Antigo Testamento não revela esse advento, que é o advento da ressurreição. Esse significado da Páscoa ele é mais recente. Ele é revelado no Novo Testamento. Jesus Cristo não somente morreu, o Cordeiro Pascal não somente morreu, mas ele também ressuscitou. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Olha o que vai dizer acerca do Cordeiro que foi morto, de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Olha o que diz. As mulheres foram visitar o sepulcro. No caso, o anjo, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde puseram. O Cordeiro que foi imolado na sexta, ao domingo, ressuscitou. O que isso significa? Jesus Cristo venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre Cristo. Ele foi ressurreto.
Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não tem mais poder sobre ele. E é interessante notar que as Escrituras dizem que Jesus é a primícia daqueles que dormem. O que é isso? Que Jesus é o primeiro ressurreto de muitos que virão. Olhem, João, ainda no Evangelho, volta do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 39 e 40. João 6, 39 e 40. Olha o que diz o texto. Todos se encontraram. Diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, como é então que eu devo reagir à Páscoa? Como é então que eu devo reagir? Eu reajo a ela com esperança no meu coração, porque Jesus Cristo ressuscitou. E ele me promete nesse texto que quem nele crê também será ressuscitado. Meus irmãos, olhem aqui, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Já viu alguém dizer, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer? Não. A certeza que nós temos é que nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Meus queridos, a morte não é natural. A morte é penal. A morte é uma clara evidência de que o pecado tem consequência. A morte é uma clara evidência de que o pecado tem consequência. Nós morremos por causa do pecado. E nós vivemos em um mundo onde, embora livres da opressão de Satanás, livres da opressão e da influência do mundo, livres do poder do pecado, nós ainda precisamos lidar com este mundo. Este mundo muitas das vezes é duro. É duro. Temos que lidar com dores. Dores físicas, dores emocionais, dores terríveis. Mas quando nós olhamos a ressurreição, nós podemos ter aí a evidência no coração. Isso vai acabar. A morte é só um estado intermediário. Esses dias eu vi na internet um homem muito rico, e ele era um corte ali de um vídeo, e esse homem não queria morrer. Esse homem era muito rico, então ele gastou muito dinheiro com plástica, com vitamina, com estética, com exercício físico, porque esse homem não quer morrer. Esse homem tem uma idade muito avançada e aparenta ser novo. Adivinha o que vai acontecer com ele? Mais cedo ou mais tarde, ele irá morrer. E se ele não se apossar do Cordeiro de Deus, a morte sim será o fim para ele. Não haverá esperança para esse homem. Esse homem será separado de Deus completamente. Ele sofrerá o justo castigo. Ele sofrerá eternamente por causa dos seus pecados. Mas aquele que crê no Evangelho, aquele que deposita em Jesus a sua esperança, a promessa é essa: a morte não é o fim. Eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, a morte é uma ofensa. A morte é uma ofensa, é por isso que nós choramos. É por isso que nós nos angustiamos. A morte é uma ofensa. Não queremos morrer. A morte não era para você entrar neste mundo. Mas Deus promete no seu Evangelho que todo aquele que crê será ressuscitado. Você está sofrendo?
Você está com angústias, com dores, como Paulo diz, dores de parto. Essa dor lhe traz angústia e sofrimento. Se você creu no Evangelho, meu querido, há esperança. Permita que a ressurreição do Cordeiro Santo também seja sua pela fé em Cristo. Se você creu no Evangelho, descanse. A morte, você pode dizer assim o seguinte: eu vou, mas já já eu volto. Eu vou, mas em breve estarei de volta. Num corpo incorruptível, num mundo incorruptível. E eu desfrutarei da presença de outros incorruptíveis e da presença de Deus sempre. Permita que essa doutrina, se você é um verdadeiro crente em Jesus, seja consolado com ela em meio às aflições. A Páscoa precisa imprimir consolo no coração de vocês, no meu e no seu coração. Irmãos, a Páscoa também, a última, para que eu possa encerrar, a Páscoa também carrega uma advertência. Volte comigo para Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12 também. Existe um elemento aí que nos adverte. Olha o que diz o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Meus queridos, porque o primogênito aqui, o que Deus está se referindo ao primogênito, os primogênitos da terra do Egito, tanto homens quanto animais, porque na mitologia, na cultura do Egito, Faraó é o próprio Horus vivo. Horus é um deus da mitologia egípcia. Alguns animais, na mitologia egípcia, na cultura do Egito, também são considerados deuses. As águas do rio Nilo também é considerado uma divindade. É por isso que ela sangra. O que Deus está fazendo nisso? Deus está despojando as divindades do Egito. Deus está mostrando a inferioridade, a impotência, a incapacidade da esperança do Egito naqueles deuses. Esses deuses não podem fazer nada. Não podem fazer absolutamente nada para livrar vocês da ira de Deus. Aqueles deuses era a fonte da esperança daquele povo. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não existe nada. Não existe absolutamente nada que pode livrar-nos de Deus entrar em juízo conosco. Não há absolutamente nada que possa impedir a Deus de tratar, de entrar com juízo contra nós, senão o cordeiro que foi imolado na cruz no Calvário. Meu querido, se você que está aqui ainda não creu no Evangelho, se você ainda não confessou a Deus os seus pecados, se você não rogou a Deus, Senhor, me salva por intermédio do Cordeiro substituto, que é Cristo. Se você não fez isso, eu quero dizer para você, não existe, tanto para os irmãos que estão presentes, como para talvez alguém que vai assistir essa mensagem. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem família, não tem absolutamente nada que impeça a mão de Deus de entrar em juízo contra vocês. Nada, senão o sacrifício que Jesus Cristo realiza na cruz do Calvário. Se você ainda não creu no Evangelho, você está em maus lençóis. Se você morrer agora, a ira de Deus será despejada sobre a sua cabeça. Invoque o nome do Senhor. Se você ainda não creu, a ira de Deus ainda repousa sobre a sua cabeça, mas existe esperança. Invoque o nome do Senhor. A palavra de invocar é como um pedido de socorro no Novo Testamento. Se eu não me engano, Romanos 10, eu não me lembro aqui agora o versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Essa palavra invocar aqui é um pedido de socorro. Se você ainda não crê no Evangelho, diga: Senhor, eu compreendo quem eu sou. Eu sou um pecador vil e mereço a sua santa e justa ira por causa dos meus pecados. Contudo, ó Deus, eu te clamo, em nome de Jesus, me salve. Senhor, eu confio que aquilo que o Senhor fez por meio de Jesus é unicamente suficiente para me salvar. Senhor, me salva por meio do seu Cordeiro Santo. Se você fizer isso de coração, então eu posso dizer para você que você tem real motivo para comemorar a Páscoa. Você tem real razão para comemorar, para celebrar essa festa. Porque do contrário, os ímpios não podem desfrutar dessa celebração. Os crentes são os únicos que podem desfrutar dessa celebração, porque eles se apossaram do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que foi imolado, que foi ressurreto e está agora à destra de Deus, em nosso favor. Eu concluo da seguinte forma: a Páscoa é uma celebração da qual os crentes devem celebrar a graça de Deus, livrando-os da ira divina, livrando-os da escravidão no pecado e também desfrutando de uma promessa de uma vida futura completamente livre do pecado. Voltando ao tema da ressurreição, se você crê no Evangelho, não somente a ira de Deus não será derramada, mas você será livre do pecado, como também será ressuscitado no último dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus precioso e santo, nós celebramos ao Senhor, nosso Deus Salvador. Nós celebramos a Ti, Deus verdadeiro, porque o Senhor enviou a Jesus Cristo em nosso favor. Ele foi morto por causa dos nossos pecados e ressuscitado para nos dar vida eterna. Nós celebramos ao Senhor. Nós o glorificamos de todo o nosso coração. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus libertador. O Senhor é o Deus redentor, pelo qual nós louvamos e bendizemos nessa noite. Que nós não saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas possamos, ó Deus, pela Tua palavra, ser edificados. E assim eu oro ao Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém.